Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao período democrático. Nós falamos na última aula a respeito aí do governo do presidente Dutra Vargas, todo o período conturbado que foi o governo Vargas. É um período politicamente que dividiu o Brasil, colocou de um lado aqueles que tinham interesse mais próximo ao capital norte-americano e de outro, grande parte dos trabalhadores que apoiavam Vargas. Vargas decide se suicidar e quando ele acaba morrendo, gera uma comoção nacional, um apoio muito forte a esses grupos que eles vão chamar de trabalhistas no Brasil e, claro, isso vai, digamos assim, minar a possibilidade de um golpe militar que estava sendo tratado dentro da cúpula do Exército, um golpe para retirar o Getúlio Vargas e os militares assumirem o comando do país. O Café Filho ele assume a presidência, ele era vice-presidente, ele assume a presidência. E o que vai acontecer? Ele nomeia o ministério dele, só que ele tinha muito interesse com esse capital internacional, muito interesse com os grupos que defendiam uma intervenção militar no Brasil. E ele, Café Filho, vai chegar a um determinado momento que ele vai pedir um afastamento por motivo de saúde. E ao pedir esse afastamento, ele imaginava que abriria espaço para o golpe militar. O problema é que um dos militares que o próprio Café Filho chamou para ser ministro, o Henrique Lott, ele vai perceber a situação, que a possibilidade de um golpe. Isso já tinha ocorrido às eleições para presidente, para o próximo mandato. O Juscelino Kubitschek já tinha vencido as eleições. Nisso, o ministro do próprio Café Filho, Henrique Lott, ele vai fazer o chamado golpe preventivo. Vice-presidente do Senado é que acaba, no final das contas, governando o Brasil até a posse do Juscelino Kubitschek em estado de sítio, e tudo isso garantido pelo militar, pelo general Henrique Lott. Então, havia essa possibilidade de golpe até o Juscelino Kubitschek assumir. Uma vez que o Juscelino Kubitschek assume, a gente dá sequência à nossa aula, que vai ser o governo do Juscelino e o governo do Jânio Quadros. Logo, quando o Juscelino assume a presidência, 31 de janeiro de 1956, ele assumiu ali a presidência e ele já apresenta o chamado Plano de Metas e o programa dele de desenvolvimento de 50 anos em 5. É claro que isso é um slogan, é um marketing feito por Juscelino Kubitschek para enaltecer o próprio mandato dele e as coisas que ele queria fazer no Brasil. Então, a ideia dele era promover um desenvolvimento do país nos pontos que ele achava serem mais atrasados ou que necessitasse de maior desenvolvimento econômico. Uma das coisas que ele vai desenvolver bastante são as estradas. A imagem mostra ali as principais estradas da meta rodoviária, que os investimentos desse plano de metas vão ser investimentos em indústria de base, transporte e energia. Na verdade, eram 5 grupos de investimento. Você tinha a energia, que vai ter ali, 42% de todo investimento feito no governo do Juscelino, transportes 28%, e o engraçado é que quando a gente fala no governo Juscelino Kubitschek, a gente fala muito no modelo de transporte rodoviário adotado por ele. Ele vai desenvolver, de fato, muitas rodovias. O projeto do Brasil deixa de ser um projeto que visa as ferrovias, o transporte ferroviário, e passa a ser um projeto de nação que visa o transporte rodoviário. Há uma série de interesses por trás disso, principalmente do capital externo, principalmente de grandes montadoras de caminhões, de carros, que começam a chegar e investir no Brasil para esse novo modelo de transporte. Há uma discussão muito grande se o Juscelino fez certo ou errado ao promover um investimento quase que total dentro do setor automobilístico, mas seja lá como for, foi uma forma de promover um desenvolvimento rápido do Brasil. A gente não consegue construir ferrovia com tanta velocidade. Há de se entender
E talvez esse seja um grande problema estrutural do Brasil, o fato de que não há uma ligação entre um governo e outro, não há uma continuidade entre um governo e outro. Percebendo essa situação, o próprio Juscelino ele vai pensar que tudo que ele teria que fazer seria dentro do mandato dele. A gente vai lembrar que na época o mandato do presidente era de 5 anos. Por isso, o desenvolvimento de 50 anos em 5, slogan do Juscelino. Então, o que ele pensou? A gente vai investir demais no setor automobilístico. Por quê? Porque fazer rodovia é mais rápido. Então, você consegue visualizar os resultados mais rápido. É claro que tem outros fatores também importantes, mas essa ideia de que vai ficar pronto para eu inaugurar para o meu mandato, isso sem dúvida nenhuma era um dos motivos que vai dar a Juscelino Kubitschek essa visão de desenvolver tudo rápido dentro do mandato dele, o plano aí de metas. Mais outra reflexão importante sobre o Brasil. A gente vai observar ali, olha, indústria de base 22%, alimentação, que seria a agricultura, 3,6% de todo investimento, em educação, 2,8%. Mais um dado histórico para a gente perceber o quanto, sempre quando se fala em desenvolver o Brasil, sempre você vai colocar outras metas acima da educação. Nunca se fala em desenvolver o Brasil investindo fortemente na educação. Nunca se fala quando se fala em investir em educação, nunca se fala em investir para desenvolver a pessoa, e sim para desenvolver o sujeito para o mercado de trabalho. E o investimento em educação ser um investimento muito pequeno, 2,8% só, enquanto 42% foi investido em energia. Foram criadas várias hidrelétricas, hidrelétrica de Três Marias, por exemplo, criado no governo do Juscelino Kubitschek. Então você tem uma ideia de desenvolvimento do país, porém um desenvolvimento muito pequeno da educação. Claro, falar de Juscelino Kubitschek, associado ao governo Juscelino Kubitschek está Brasília. Fazer às pressas a nova capital do Brasil para ser inaugurada e marcar Juscelino Kubitschek como o grande presidente que fez a nova capital do país. Isso vai ter um preço muito grande a ser pago, principalmente com a vida de pessoas que trabalharam na construção civil. Há números assim, especula-se números muito altos de pessoas que morreram na construção pelo ritmo de trabalho ter que ser um ritmo extremamente acelerado para dar conta. Eu gostaria que vocês tivessem assim, a noção de que quem já presenciou a construção de uma casa e tudo mais, aí você fala, poxa, o sujeito precisou de um ano e meio, até 2 anos para construir a casa, uma dificuldade danada. Agora vocês tentem imaginar você construir uma cidade inteira, projetar e construir uma cidade inteira no meio do nada em 5 anos. Por quê? A imagem aqui, olha, da construção de Brasília, vou pegar aqui o apontador, essa é uma imagem aqui que eu achei assim, mais legal de todas. Você consegue observar que não tem nada, nada vezes nada. É no interior de Goiás, onde não tinha nada, no estado de Goiás, onde não tinha nada. Então, olha a logística, para você levar cimento, para você levar areia, você tem que levar tudo, construir uma estrada que ligue uma cidade maior em Goiás até aonde vai ser construída Brasília. Depois de construída essa estrada, você vai ter que levar todo o material, ferragem, tudo para lá, para construir uma cidade inteira. Por que o Juscelino quer construir uma cidade lá no Planalto Central? Uma ideia que o próprio Juscelino vai pregar isso era o modelo dele de desenvolvimento do interior do Brasil. Ele vai criar a Sudene para desenvolver principalmente o interior do Nordeste brasileiro, e também ele quer trazer a capital, levar a capital da cidade do Rio de Janeiro, aqui no coração, digamos, coração econômico do Brasil, que é o Sudeste, para o interior. Levando isso, ele queria levar também o desenvolvimento para o interior. Então, o objetivo
pregado por Juscelino era fazer a capital do Brasil no interior para levar a industrialização e levar a economia também para o interior do país. Isso é um ponto. É claro que associado a isso tinha o fator político. Aqui no Rio de Janeiro a pressão era muito forte em cima do presidente. Tanto foi assim com Getúlio Vargas que aconteceu o que aconteceu. Ele acabou se matando e por aí vai. Então, levar para no meio do nada uma capital, a pressão política lá iria ser muito menor. A capital lá vai ser projetada, uma cidade, num projeto maravilhoso do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa. A ideia de que a cidade é como se fosse um avião, é uma cidade sem esquinas, né? O formato, o desenho dela é como se fosse um avião e tudo. A cidade é uma coisa assim espetacular e ao entorno da cidade você tem as cidades satélites, que é um grande bolsão de miséria, o que vai também mostrar a realidade do Brasil. Você tem um local para pessoas ricas e dominantes e ao redor dominado ali por pessoas pobres, com índice de violência muito grande, que são as cidades satélites de Brasília hoje, que vão ser criadas, essas cidades, justamente pelos trabalhadores que foram para Brasília. Eles, obviamente, esses trabalhadores não poderiam morar em Brasília, então eles tiveram que morar em cidades próximas ali. Para promover esse desenvolvimento todo, é claro, o Juscelino ele vai se aliar ao capital internacional, vai ser um momento de paz, digamos assim, com um grande capital, porque o Juscelino estava pegando muito dinheiro emprestado para investir nesse desenvolvimento econômico, não havia tanta pressão por parte do governo norte-americano, porém, a gente vai ter um problema aí. O endividamento, a dívida externa do país vai aumentar absurdamente e também vai aumentar a inflação. A gente vai ter uma inflação muito disparada por uma série de coisas. Começa a entrar muito dinheiro e, obviamente, o preço dos produtos começa a ficar cada vez mais alto. Quanto mais circula dinheiro, mais o preço dos produtos tende a aumentar. Então, você tem um aumento do PIB vinculado ao aumento da dívida externa. E, claro, no finalzinho do mandato do Juscelino, esse PIB já não vai dar conta de seguir crescendo e a dívida externa e a inflação continua aumentando. Por conta de tudo isso, começa a gerar uma série de questionamentos de que o governo do Juscelino era um governo estruturalmente corrupto. E em cima disso vai ter a campanha para o novo presidente, que eu vou falar dele daqui a pouco. Falar a respeito da Liga Camponesa é uma coisa bem interessante e importante para a gente analisar um problema grave dentro do Brasil, que é os latifúndios. O sujeito ter um pedaço de terra tão grande que ele não consegue produzir e ele mantém esse pedaço de terra para uma estrutura de poder, para que ele continue sendo uma pessoa poderosa. Muitas das vezes essa pessoa é muito rica, não tem interesse. Então você tem alguém rico, sem interesse em produzir na terra, tendo uma terra muito grande e impossibilitando que outras pessoas venham a produzir nessa terra. Em 1945, finalzinho ainda ali do período de ditadura do Vargas, a gente vai ter uma reestruturação desse modelo de luta pela terra. Vai ser criado as chamadas Ligas Camponesas, vai ser criado com base no Partido Comunista Brasileiro, eles vão organizar isso. Dessa organização, muito difícil ainda no Nordeste brasileiro, muito complicada, no período do governo propriamente do Dutra, o Partido Comunista vai ser colocado na ilegalidade e as Ligas Camponesas vão, digamos assim, diminuir a sua força em luta pela terra. Até 1954, onde vai ser criado no interior de Pernambuco a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Essa associação ela vai ter uma coisa muito interessante, porque eles vão ficar dentro de uma terra, dentro de um engenho, um antigo engenho do açúcar, lá da época colonial. A terra essa que era uma terra considerada terra morta, porque a cana-de-açúcar ela
pega muito nutriente da terra, deixa a terra com pouca fertilidade, digamos assim. E aí o que vai acontecer? A terra não tinha muita produtividade, mesmo assim o dono da terra ele decide arrendar essa terra para um grupo de trabalhadores. Então esse grupo de trabalhadores se organiza, arrenda a terra, e o arrendamento era um arrendamento relativamente normal do que se tinha. O arrendamento você produzia na terra e uma parte daquilo que você produzia você pagava pelo arrendamento, pelo aluguel da terra, digamos assim. O problema é que não tinha uma infraestrutura muito boa. Esses trabalhadores vão se organizar, vão criar essa sociedade agrícola e vão tentar uma forma de ter um investimento por parte do governo ou, propriamente, uma forma de você conseguir alguém que coloque dinheiro ali para investir na adubagem da terra, melhora da terra e produtividade. O próprio dono da terra não vai se interessar em fazer esse investimento, eles não conseguem ter esse investimento, eles começam a pleitear uma forma de ter uma assistência ali. E essa forma de ter uma assistência, eles começam a pleitear também o direito a ter uma terra para que eles possam produzir. É nessa que vai entrar o Francisco Julião. Ele era um advogado já envolvido em conflitos de terras e tudo mais, dentro do âmbito jurídico. Ele vai dar pleno apoio a essa associação para conseguir verba para produzir ali, e ele começa a perceber o seguinte: aquele engenho de açúcar não tinha produção nenhuma antes, a terra era morta. Ele vai entrar, Francisco Julião, com uma ação na justiça pedindo para ter a expropriação da terra. O que é a expropriação da terra? O Estado, a ideia de reforma agrária. O Estado brasileiro vai avaliar quanto que vale a terra. A terra vale tanto, vale X. Então, beleza, avaliou a terra com um preço X, vai lá, paga esse preço X ao dono da terra. Então, o dono da terra recebe o dinheiro e ele perde a posse daquela terra. E essa terra vai ser redistribuída para os trabalhadores que ali estavam. E quando Francisco Julião consegue essa expropriação da terra, vira um símbolo de reforma agrária e começa a ganhar força outros movimentos de reforma agrária ligado às ligas camponesas. Então você tem de um grupo pequeno, e aí mais uma vez a importância da construção do indivíduo na história, um grupo de trabalhadores humildes no interior de Pernambuco, começa a ressurgir um processo de reforma agrária que vai ganhar uma força política muito grande nesse período democrático. Então, na prática, a Liga Camponesa ela vai ser muito mais assistencialista, de dar formas do trabalhador rural conseguir, de fato, um acesso à terra para ele produzir, para ele ter uma garantia de melhores condições de vida e tudo mais, do que a reforma agrária em si, que era um processo muito mais amplo. Seja lá como for, esse vai ser um movimento que vai influenciar muito a luta política nesse período democrático e vai ser um movimento duramente reprimido na época da ditadura, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, a ditadura vai reprimir demais as ligas camponesas. Voltando para o governo do Juscelino Kubitschek, termina o mandato do Juscelino, e aí a gente vai ter uma coisa interessante no Brasil. Mais uma vez, o país é dividido, certo? Um grupo que apoiava, principalmente de trabalhadores, apoiavam fortemente o Juscelino Kubitschek, e outro grupo que era totalmente contrário ao Juscelino, que era o pessoal da UDN, que já vinha sendo contrário ao Getúlio Vargas e, consequentemente, ao Juscelino. Desses dois grupos vai surgir, obviamente, os candidatos para as eleições. De um lado vai ter o Henrique Lott e de outro essa grande figura do Brasil, que é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele era de um partido muito pequeno. Jânio Quadros ele tem uma ascensão política meteórica. Ele se candidata a vereador de São Paulo, ganha. Depois ele se candidata a prefeito, ganha. Se candidata a governador, ganha. A deputado federal, ganha. E por fim ele se candidata a presidente e ganha. Vence as eleições. E qual era a grande marca do governo do Jânio Quadros? O combate à corrupção. Tem ali, olha a foto, a imagem aqui, olha.
o Jânio Quadros e uma vassoura. O slogan de campanha do Jânio Quadros era: eu vou varrer a corrupção do Brasil. E aonde ele ia tinha sempre uma vassoura, ele pegava a vassoura e simbolizava que ele estava varrendo a corrupção. A UDN acha que o Jânio Quadros vai ser muito forte, de fato ele estava sendo muito forte, decide apoiar o Jânio Quadros, contrário ao Henrique Lott, que era do partido apoiado por esse grupo, digamos assim, que vinha governando o Brasil, que era a associação entre o PSD e o PTB, partidos esses criados por Getúlio Vargas. Então, o Jânio Quadros vence as eleições, mas acontece uma coisa bem curiosa, porque nessa época do Brasil, você votava para o presidente e você votava para o vice-presidente. E aí podia acontecer uma coisa curiosa, como de fato aconteceu. O Jânio Quadros, eleito presidente com o apoio da UDN, um partido de orientação de direita, e o vice dele, que foi o João Goulart, com uma orientação mais de esquerda nesse momento ali da República, do partido ligado a Getúlio Vargas, do PTB. Então você tem o presidente com uma visão política e o vice com uma visão oposta, completamente diferente. Jânio Quadros e João Goulart, eles vão ter visões muito diferentes, de projeto de nação muito diferente. Seja lá como for, o Jânio Quadros vence as eleições, começa a chamada política externa independente. Vamos voltar aí e pensar. Estamos no ano de 1961, Guerra Fria lá muito intensa, você tem diversos problemas. Acabamos de sair da Revolução Cubana, então havia um modelo de socialismo aqui na América, pertinho dos Estados Unidos, uma tensão muito forte entre os dois blocos, União Soviética e Estados Unidos, e no meio disso tudo, o Jânio Quadros diz o seguinte, que o Brasil ele tem uma política externa independente da Guerra Fria. Então, o Jânio Quadros diz o seguinte, olha, eu não tenho que comercializar só com os Estados Unidos, eu vou comercializar com quem eu quiser. E para mostrar que ele comercializava com quem ele quisesse, que o Jânio Quadros estava acima de qualquer coisa, ele vai fazer reabrir comércio com a China comunista, reabrir comércio com a União Soviética e, por fim, para mostrar mesmo que a política dele era independente, o Jânio Quadros ele vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior título, digamos assim, de homenagem feita pelo governo brasileiro a um estrangeiro. Ele vai condecorar o Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana, socialista. O Jânio Quadros entrega a Ordem do Cruzeiro do Sul para o Che Guevara em plena Guerra Fria. E é claro, o capital americano, que já fazia pressão, vai fazer uma pressão ainda maior. A UDN, que era um partido ligado a esse capital americano, vai pressionar o Jânio Quadros. O Jânio Quadros fala que a política dele é independente, inclusive do próprio partido que colocou ele no poder. O Jânio Quadros vai começar a ter ações muito impopulares, ele tinha uma visão muito moralista sobre as coisas e vai proibir o desfile de Miss Brasil, né? Você tem a eleição da Miss Brasil e ele vai proibir que as moças desfilem de biquíni, então proibia a televisão de mostrar biquíni, proibiu briga de galo, lança-perfume, e tudo isso foi gerando uma pressão contrária a ele, a população não gostava, e também ele não fazia muita questão de ter esse apoio. Por fim, ele manda o vice-presidente João Goulart para a China para fazer uma ligação de comércio com a China, e depois de 7 meses de mandato, ele renuncia o cargo de presidente. Diz a versão oficial, Jânio Quadros, diz que renunciou por sofrer forças terríveis. É mais uma daqueles momentos aí de conspiração, de teoria da conspiração, assim como eu falei lá sobre o Getúlio Vargas e a morte do Getúlio Vargas, que muita gente fala que Getúlio Vargas foi assassinado e tudo mais. Outras pessoas ficam à discussão. Por que o Jânio Quadros renunciou? Quais seriam essas forças terríveis? Ele sofreu alguma ameaça, alguma coisa? O Jânio Quadros ele nunca falou sobre isso.
só disse essa frase, Forças Terríveis, deu sequência mais tarde à carreira dele política, teve que sair do Brasil na época da ditadura militar e por aí vai, voltou, se eu muito me engano, ele foi acho que, prefeito de São Paulo durante um tempo, até quando ele faleceu, e nunca ficou de fato colocado aí o porquê que ele renunciou. E fica um impasse, tá? Quem que vai governar o Brasil? A Constituição dizia que quem tinha que governar era o vice-presidente João Goulart. A respeito disso, a gente vai falar na próxima aula dos desdobramentos que vai gerar a ditadura militar. Eu vou ficando por aqui, agradeço por você assistir essa aula. Até a próxima. Valeu!